Começa agora a última fronteira. Vamos olhar para o espaço com a ajuda de Miguel Gonçalves, coordenador da Sociedade Planetária. Começando por falar daquilo que se assinala hoje. Miguel, bom dia, bem-vindo. Hoje há uma superlua. Porquê é que há tanta gente entusiasmada com isso? Bom, vamos desde já esclarecer dois pontos prévios. Em primeiro lugar, o termo superlua aparece no final da década de 70, criado por um astrólogo que associava a proximidade da Lua na sua órbita junto à Terra e a Lua cheia a efeitos nefastos na Terra. Claramente isso não acontece. E em segundo lugar, do ponto de vista científico, puramente científico, não tem qualquer tipo de relevância. O que é uma superlua? Quando o intervalo de tempo entre o instante da Lua cheia e o perigeu, o ponto mais próximo da órbita da Lua à volta da Terra, é inferior a 1 dia e 8 horas, então temos aquilo que se chama uma superlua. Dito isto, e com esta definição, posso dizer, e são dados que estão disponibilizados no portal do Observatório Astronómico de Lisboa, de 2014 a 2050 nós temos cerca de 92 superluas. Ou seja, não é tão raro como isso, temos cerca de 2,5 a 3 superluas por ano. E este 10 de agosto está a criar um bocadinho mais de excitação, sobretudo na comunicação social, por uma razão simples, porque é aquela em que, imagina tu, nós temos o perigeu da Lua às 18h43, a Lua cheia às 19h09 e o nascimento da Lua às 20h16. Portanto, tudo muitíssimo próximo. Temos o Lua mais próximo do horizonte e isso cria também uma ilusão óptica de que ela parece maior. Tem explicações, sobretudo na área da neurologia e da psicologia, essa ilusão óptica da Lua de uma Lua maior, mas de facto essa é a única motivo para termos uma expectativa mediática tão grande sobre a superlua. É ir lá para fora para ver uma lua aparentemente maior, mas é mesmo uma aparência. Quem está habituado a ver uma lua cheia não vai notar grandes diferenças de uma superlua para uma outra lua cheia. Portanto, é um motivo para ir ver a lua, sim, mas cientificamente não tem qualquer tipo de relevância. É algo sempre bonito de sempre se ver. Como é óbvio. Olhando para algo mais difícil de ver, neste caso menos palpável, em termos de avaliação de temperatura, o Sol. Fala-nos da medição da temperatura do Sol. Ainda há várias dúvidas por desfazer? Passamos da Lua para o Sol, o que não deixa de ser interessante também, como é óbvio. É um mistério que nós temos no Sol e que desafia o nosso senso comum. E digo porquê. Se nós tivermos uma fogueira à nossa frente, se colocarmos as mãos a 10 centímetros, não, vamos ser um bocado mais por causa, a 1 metro da fogueira, estamos claramente quentes. Se afastarmos para 10 metros, estamos mais frios. Ora, quando nós olhamos para o Sol, isto desafia um bocado o senso comum. Porquê? Porque nós temos a superfície do Sol, a chamada fotosfera, uma temperatura por volta dos 5.700 graus, e depois imagina tu, quando temos a camada um bocadinho mais acima, que supostamente devia estar mais fria, porque está mais longe do núcleo do Sol, temos essa cromosfera na ordem dos 4.000 aos 25.000 graus Celsius. Mas a loucura térmica, autenticamente, acontece na outra camada, na camada mais exterior da atmosfera do Sol, a coroa, em que temos temperaturas que chegam até aos 2 milhões de graus. Isso sempre foi um enigma na área da astronomia durante décadas e que, felizmente, uma missão extremamente barata e rápida da NASA tentou resolver, ou resolveu praticamente, e que foi anunciado esta semana. O que é que eles fizeram? Lançaram um foguete até cerca de 300 km de altitude e esse foguete tinha um espectrógrafo, ou seja, media a quantidade, media a temperatura em várias camadas, digamos assim, do Sol. E demorou apenas 6 minutos para responder a este enigma, que vem, sobretudo, favorecer uma corrente, uma explicação para este fenómeno e que gira à volta dos chamados nanoflares. Ou seja, nós temos todo um conjunto, uma cascata, uma espécie de uma rajada extremamente energética, extremamente quente, que aquece precisamente essa coroa solar. E aquece até uma temperatura de cerca de 10 milhões de graus centígrados. Mas é por muito pouco tempo que se consegue registrar esses 10 milhões de graus centígrados, porque muito rapidamente essa temperatura baixa para os 2 milhões de graus que nós encontramos frequentemente na coroa solar. Portanto, o desafio tecnológico estava em encontrar precisamente esta assinatura, este instante em que temos estes nanoflares que aquecem aos 10 milhões de graus. E foi precisamente isso que o satélite, que o foguetão EUNI conseguiu registrar. Essa assinatura muitíssimo leve dos nanoflares, dessa rajada de 10 milhões de graus que vem responder, se calhar de uma maneira definitiva, a ciência dir-nos-á, que vem nos responder a este mistério solar. Ou seja, nós temos uma coroa solar que é alimentada em termos técnicos, em termos térmicos, aliás, por uma rajada de nanoflares que chegam até aos 10 milhões de graus centígrados. Miguel, hoje vais-nos falar também sobre cometas.
porque foi uma semana claramente marcada pela chegada da heroica sonda Rosetta, a sonda europeia Rosetta, ao cometa, que nós vamos designar por 107P, porque o nome dele é muitíssimo mais extenso. Ora, e é um facto, eis a fotografia que se tornou célebre na manhã de quarta-feira, uma fotografia tirada ao núcleo cometário e que, no fundo, mostra-nos que é um núcleo com 2 lóbulos, praticamente bipolar. É uma das grandes surpresas, nós já tínhamos relatado há algumas semanas. É uma estrutura um bocado mais diferente daquilo que estávamos à espera, mais porosa até, mais escura. E imagina tu, a outra grande surpresa que ditou esta aproximação da Rosetta é que temos um cometa um bocado mais quentinho daquilo que estávamos à espera. Quentinho, o que é quentinho? Cerca de 70 graus negativos, quando estavam à espera de cerca de 100, 90 a 100 negativos. Esta imagem mostra-nos uma coisa engraçada, é que nós já tivemos outras missões que visitaram cometas, nomeadamente o cometa Halley foi visitado em 1986 por 2 sondas soviéticas, 2 sondas japonesas e por uma sonda europeia. E tivemos visitas a outros cometas, como por exemplo o de Giacobini-Zimmer em 1985, foi a primeira missão a um cometa, e tivemos outras como o Stardust e a Deep Impact mais recentemente em 2004 e 2005. Porque é que é importante conhecer os cometas? Por uma razão muito simples, ou por várias razões. Em primeiro lugar, os cometas têm no seu interior moléculas orgânicas que se pensa que estiveram na origem da própria vida na Terra. E porquê? Porque estes cometas estão associados a grandes bombardeamentos. Nós tivemos durante uma grande parte da vida do nosso planeta bombardeamento maciço de asteroides e cometas que não só trouxeram as moléculas orgânicas, como também, segundo se pensa, a grande parte da água que nós temos no nosso planeta tem a sua origem precisamente nos choques de cometas, que conseguem transportar no seu interior milhões e milhões de toneladas de água. Portanto, conhecer os cometas é conhecer também muito daquilo que é a Terra e, sobretudo, também aquilo por que razão nós estamos aqui. Mas há outras razões. Esta missão em particular é muito interessante, porque a Rosetta, na quarta-feira, aproximou-se a cerca de 100 km deste cometa, numa órbita mais ou menos triangular, exatamente como aquela que nós estamos a ver. E depois, progressivamente, ao longo dos dias, passou por uma órbita mais circular, apanhada, digamos assim, pela gravidade, pela fraca gravidade deste cometa, até por volta dos 25 km. Ora, Sandra, isto é uma proeza tecnológica, e é uma proeza tecnológica porque permite-nos depois também compreender como se deve navegar junto de corpos de pequena gravidade, como é o caso do cometa. A loucura está marcada para o dia 11 de novembro, em princípio 11 de novembro, em que uma pequena sonda, um pequeno lander chamado Phileas ou Philae, vai aterrar com arpões para se agarrar precisamente ao núcleo do cometa e vai assistir praticamente ao vivo, em direto e a cores, à formação daquilo que é o mais emblemático, a imagem dos cometas, que é a cauda do cometa à medida que se aproxima do Sol, e este núcleo gelado, isto é uma bola de neve gelada, começa a sublimar e dá origem, portanto, àquela enorme cauda que nós conhecemos. Esta é a imagem precisamente do lander Philae e dos seus arpões, que vai ficar agarrado e que depois vai, no fundo, perceber como é que dá origem ao cometa. Um minuto, Miguel, para a imagem da semana. É a imagem disponibilizada pelo Observatório Europeu do Sul, de um dos seus telescópios, e é uma imagem lindíssima que também esteve presente em tudo o que é comunicação social. É uma imagem da galáxia do Triângulo, que está a cerca de 3 milhões de anos-luz. Imagina, é a terceira maior galáxia do chamado Grupo Local de Galáxias, em que está incluída a Via Láctea. Por ordem de massa, temos em primeiro lugar a Andrómeda, depois a nossa própria Via Láctea e depois esta galáxia do Triângulo. E à medida que nos vamos aproximando, vamos encontrar aqui um pequeno truque fotográfico. Foi utilizado aqui um filtro que realça sobretudo as grandes nuvens de hidrogênio, a vermelho, como nós vamos ver agora nos braços da galáxia. E aquilo são as grandes maternidades estelares desta extraordinária galáxia do nosso grupo local. Miguel Gonçalves, obrigada. Vemo-nos no Sandra. próximo domingo. Bom fim de semana.